grama, mas a gente vai ter que dar uma limpada nele, tá? Bom, por que eu parei aqui? Eu não gosto de ficar de costas, eu gosto de ficar olhando pro... Chega pra cá, faz uma meia lua. Olha pra lá, nós saímos de Camorão. Comigo agora, ó. Comigo. Nós saímos de Camorão e viemos pra esse lado aqui. Nesse pequeno espaço aí, ó, transicionou geologicamente. Ou seja, Camorão está em cima de basalto, solo vermelho, certo? Típico vermelho, solo profundo, topografia levemente ondulada, ou suavemente ondulada, em alguns lugares talvez mais caído, mas a maioria é suavemente ondulada. O que está acontecendo? Nós viemos e passamos por vários cortes ali, ó, que depois na volta a gente vai parar depois. Ali era o que? Solo vulcânico, ou seja, solo derivado da rocha basalto, rocha vulcânica, o magma extrusivo, né, no caso do basalto. Bom, basalto vocês conhecem, não conhecem? Então tá ok. Bom, pessoal, aqui onde nós estamos já numa área de transição, transicionando de basalto para arenito caiuá. Se vocês olharem, vocês já percebem aqui um tom de areia na estrada, aqui um solo mais arenoso, dá para sentir, só de passar o pé, mais solto, ó. Só que ainda existe um percentual de argila aqui, tá certo? Por quê? Porque nós estamos transicionando. Quanto mais para lá a gente for, mais arenito puro a gente vai ter, tá ok? Quanto mais a gente voltar para cá, para Maringá e tudo, basalto. Então nós estamos bem numa área de transição aqui, nesse ponto, tá ok? Então nós vamos descer ali, olha. A gente vai fazer alguns testes, só um pouquinho. Aquela cidade chama Araruna, tá vendo lá? Araruna, depois vem Cianorte, Moarama, tudo pra cá. Aqui em direção só ao um norte, pouquinho, então. mas só volta aqui só um pouquinho. Deixa eu só aproveitar o lugar aqui, vem cá. Como é que é a topografia pra lá? Levemente ondulado. Como é que é a pendente? É curta, cai logo ou ela vai de mansa, suave? A gente chama de calota, mas o nome técnico é pendente. Então as pendentes aqui são longas, pessoal. Quando tem pendente longa, o que acontece? É solo profundo, solo velho. Seja derivado do basalto ou seja derivado do arenito caiuá. Tá ok? Então essa região pendente longa, suavemente ondulado e tal, mais plano, vai dar um solo profundo. Você pode cavar em qualquer lugar que é metros e metros e metros de profundidade. Por causa do intemperismo, favoreceu. Bom, pra cá eu vou rumo a Goerê. Vai ser arenito caiuá também, só que muda a topografia. Mudou a topografia, muda o solo. Lembra disso? Sim. Muda a topografia, muda o solo. Aqui também vai ser arenito caiuá, só que outro tipo de solo, totalmente diferente do que nós temos aqui. Se é solo profundo, solo antigo, a gente chama de latossolo. O que é um latossolo? O que é um horizonte B latossólico? Profundo, cheio de óxidos. Mesmo o cordão sendo antigo, não dá pra... Então, solo velho é solo profundo, solo cheio de óxido, mas espera aí, óxido a gente vai ter mais no basalto, por causa do piroxênio. Basalto é rico em piroxênio, então dá origem ao que? A goetita e hematita. Pra cá, nós temos o que? Uma formação de rocha sedimentar não calcária, que vocês passaram a mão até lá e viram que é áspero. Aquela aspereza é isso daqui, ó, areia, que tem no meio grão de quartzo, que dá aquela aspereza no solo de arenito, tudo bem? Se você pegar esse solo que a gente vai fazer o teste ali, ele é mais áspero. O solo ali de Camorão, mais argiloso, ele é o que? A textura mais argilosa é mais lisa na mão, tá ok? Aqui não é que não tem argila, tem argila. E quanto mais a gente for indo para lá, menos argila vai ficando. Porque nós estamos ainda numa fase de transição aqui. Está mudando de solo argiloso para solo arenoso, tipicamente arenoso. Fala. Não é muito argiloso. Aqui deve ter uns 35% de argila, 30, 35, vai variando. Daqui a um pouco a gente vai para lá, você vai ver que já lá vai diminuir bastante a argila, tá ok? Então, olhem a topografia primeiro no lugar, pra você entender o que solo que você vai te esperar, tá bom? Tudo bem? Então depois na volta desse caminho daqui para lá, a gente vai parar num latossolo
fase argilosa derivada de basalto lá na descida. Vocês vão ver um corte tremendo na estrada, solo profundo, tá ok? Aqui também é solo profundo. Se eu pegar e começar a cavar aqui, só que qual é a rocha mãe daqui? Basalto. Arenito Kaiowá. Tá, e qual que é aquela fase, professor, que tu falou que o solo era... A rocha mãe era basalto, mas tinha vindo areia? Sabe aquele basalto da cidade de Campo Mourão pra lá? A região toda é basalto? Ele se encontra aqui por baixo. Ele está enfiado aqui embaixo. Se eu começar a cavar um buraco aqui, eu vou pegar solo arenoso, derivado de arenito, vou chegar lá no basalto. Ah, mas embaixo tem ainda a pedra-mãe Tá basáltica. por dentro, porque o arenito veio por cima dele aqui. Essa formação de arenito aqui, solo arenoso, está em cima do solo argiloso, que está por baixo. É uma estimativa de profundidade? Não, é variável, é variável. A gente sabe o seguinte, nas baixadas, você olha lá, é argiloso. Aqui, no alto, arenoso. Onde foi cavado, que tirou a areia, o argiloso está lá embaixo, tá? Então vamos nesse perfil aqui, pessoal. Vamos fazer alguns testes aqui para a gente entender o que é um latossolo fase argilosa, tá? Por que latossolo? Solo velho. Essa faixa aqui, vai assim, a textura argilosa vai mudando para média, aqui ainda é textura média, não é totalmente arenosa. Mais ali embaixo você vai ver a textura pura, assim, bem arenosa mesmo. Cadê o enxadão? Tá aqui atrás. Cuidado que aqui passa muito caminhão de lixo reciclado, tá? Embalagem, essas coisas. E tem uma usina aí pra frente. Então, de vez em sempre, eles passam aqui, tá? Professor, embaixo aqui já não é... Não, basalto? Vamos ver. Não, vamos ver. Já você pega só um pouquinho, deixa eu ver se tem um... Tem que limpar ali, ó. Pode ser que pegue um pouquinho de argila lá. Tem que limpar lá. Quem que é bom de perna aí pra subir ali? Sobe. Casca um pouquinho pra mim aqui, Já perdemos, já pega ali. Tem como falar? Mas só que depois eu te... Não, eu dou uma entrada. Deixa eu apoio pra você primeiro. Esse aqui é um cordão, é um cordão. Pessoal, sai da estrada, é um pouquinho, se virar o caminhão, a gente... Já? Homem-Aranha. Ai, ai. Vamos lá socorrer o cara, gente. Pra que arranjar pra ter a peruca? Tira uma foto antes que ele caia. Nada, corta essa foto pra dar o carro. Limpa uma faixa assim, ó. Eu acho que você subir lá em cima e limpar lá pra cá é melhor. Você tá cobrando pra carpir e morro? Onde você vai, Lucas? Limpar por lá, professor. Tem carpir de cima pra baixo. Já manja? É o seguinte, aqui tinha uma elevação aqui que era fácil a gente chegar. Agora cavou um buraco, tirou o apoio da gente. Eu não posso ser testado médico. Viu, Lucas? Só um pouquinho pra mim, ó. Só descasca uma faixa assim, ó. Aqui, ó. Coxa da bunda. Coxa da bunda machucada. A coxa da bunda? É meio uma junção. Meia naja. Meio. Mas tá machucado. Pessoal, vem comigo então, ó. Como que a gente sabe que a gente tá numa região arenosa? Cor do solo. Aqui é vermelho ou é vermelho mais claro? Vermelho mais claro. Vermelho mais claro. Típico. Se você chega aqui, você... Areia. É quartzo, olha. Pura areia. Qual a estrutura disso aqui? Grão simples. Não tem estrutura. Tanto porosidade. Tô te atrapalhando aí? Tô te atrapalhando? Chega mais. Chega mais aí. Vem pra cá. Então é típico, onde passa enxurrada, ficar assim. Ficar cheio de areia. Tá? Uma característica de areia. Adesão baixa.
coesão baixa, infiltração alta, por causa do que? Os poros. Porosidade, excesso de macroporos. A soja vai bem aqui nessa região? Vai. Matéria orgânica desse solo, típico aqui que está atrás de mim, mais baixa. Porque oxida muito, forma CO2 e ela se perde, ou seja, o carbono vai embora na forma de CO2, tá ok? Tá? Para a agricultura não tem impedimento nenhum, é um solo que não fica encharcado, que ele tem boa infiltração, é mais leve para cultivo, então a planta não sofre tanto com a seca em termos de resistência à penetração. Solo argiloso é mais coeso, então quando dá seca, o que acontece? A raiz pena para penetrar. Aqui não, aqui a raiz ela vai bem. Por isso que bem conduzido aqui em termos de calagem, adubação, e se não faltar chuva, que é melhor, né, aí produz mais que o argiloso, com uma adubação maior. Como é que é as cargas desse solo? CTC, mais baixa, certo? Em torno de 5, 6 aí. Sendo que desses 5, 6, 60% dessas cargas negativas do solo pertence o quê? Quem é responsável é a matéria orgânica. Entenderam isso? A matéria orgânica é responsável. Bom, aí Lucas, só vem descendo então por aqui, ó. Só retirando só uma faixinha aí pra gente enxergar o solo. Vocês então percebem que a cor do solo é mais clara, a gente vai fazer aquela caracterização aí, né, da cor do solo, vai fazer os testes depois, e aí vocês vão perceber que tem diferença de solo argiloso gritante assim, tá ok? Então, calagem aqui. A calagem, ela é menor. Por quê? Porque a CTC é menor e isso faz com que a recomendação de calcário diminua. Então, com pouco calcário, eu elevo o pH lá para cima. Então é fácil corrigir esse solo. Não tem por que não falar assim, não é difícil fazer calagem. Não, pelo contrário. Economiza no calcário, porque é pouca a quantidade recomendada, em função que o poder tampão, vocês vão aprender isso acho que no próximo semestre, é baixo por causa da matéria orgânica. Não tem quase matéria orgânica. É baixo, tipo 0,6%. 0,8%, 1%, 1,2%. Quando você pega solos de argilosos lá atrás, ele chega a 4,5%, 5% de matéria orgânica. Dependendo, se o solo estiver degradado, é menos. Sendo argiloso, é menos também. Então nós temos essa caracterização aqui desse solo. É um solo bom para cultivo, só que tem um fator. Ele é o que? Tem baixa fertilidade natural. Como o professor lá falou, tem pouco cálcio, tem pouco potássio, tem pouco magnésio, porque a origem dele é sedimentar. Já foi levado embora esses materiais. Enquanto que solo argiloso, o que eu tenho? Maior concentração de ferro, de magnésio, de cálcio, de potássio lá atrás. Eu já estou fazendo umas coisas meio adiantadas aqui para vocês entendendo, né? Qual a diferença de um para outro? Não é tanto faz, o manejo muda pra caramba. Só que é um solo que tem o menor teor de argila, é um solo mais arenoso, demanda cuidado com erosão. Então tem que ter maior cuidado com erosão, deixar o solo mais coberto, com palhada e tal, e fazer curva de nível, né, sistematizar a área para controle de erosão, senão leva embora mesmo. Porque a estrutura dele é o que? É uma estrutura que a gente vai ver aqui, ainda tem uns 35% de argila. Não está um solo arenoso, seria uma textura média aqui para vocês terem ideia. Quer ver, ô Lucas? Bom, começando lá, qual a cor do solo lá em cima? Mais escura. Tem a vegetação, abaixo da vegetação que eu tenho. Matéria orgânica. Marrom bombom, lembra do marrom bombom? Eu tenho um indicativo que ali tem um teor de matéria orgânica maior. Por quê? Cor do solo. Cor do solo, tá ok? Então, o que acontece? Marrom bombom, depois vem vindo o quê? Vai diminuindo a tonalidade, então é uma transição ali. E depois ele fica caracterizado vermelho embaixo, onde ele descascou agora. Por que eu pedi para descascar? Por causa da oxidação, muda a cor do solo. Então a gente tira essa casca, uns 5 centímetros, se for, só dá uma raspada, volta na cor original do solo. Agora dá para ver, não dá? Tranquilo? Então é um horizonte A, textura média aqui, tá ok? Tem os seus teor de argila aí de 25% a 30%, 35%. Aí eu tenho horizonte A lá em cima, logo ali a faixa de raiz ali, depois eu começo uma transição. Sempre, coloca na cabeça, sempre latossolo eu tenho transição. O que é transição? Então lá em cima horizonte A, uns 30, 40 centímetros de horizonte A, e depois logo abaixo, horizonte AB.
Depois abaixo eu tenho o quê? Mais para baixo, horizonte B. BA. E aqui embaixo, então lá em cima, horizonte A, depois logo aqui, horizonte já BA, mais aqui embaixo, horizonte AB, BA, e aqui já começa, daqui para baixo, aqui assim ó, já começa o horizonte que? B. Horizonte B. Vamos fazer um teste no horizonte B aqui. Vem aqui com a mão. Traga água, por favor. Não seria mais pra baixo que começaria o B, professor? Eu começaria pra baixo por causa da raiz daí. Não, é assim, quer ver, ó. Mas ó, por Se causa eu só, não, se eu só bater o enxadão, pera aí. Já é B aqui, ó. Quer ver? Uma coisa que a gente... o martelo, martelinho pedológico também ajudaria. Ou faca, se estivesse mais próximo da gente, tá ok? Lucão, sobe da outra vez. Você não sobe, senhor, não aguento subir lá. Vê aonde muda pra mim a resistência à penetração lá em cima, em risca. Quando mudar, passa um traço, tá? Cuidado, sobe lá primeiro, vai. Fica lá em cima. Olha a faca. Cuidado, cuidado. Tá, fica aí. Cuidado, se for pra cair, larga a faca, tá? Olha pra você. joga pra lá pro limpo lá. Se for pra cair, sabe a faquinha. Vai falando pra gente ter ideia, Lucão. Difícil. Tá seco o solo também, né, pessoal? Bom, se tá difícil, o solo não é totalmente arenoso, difícil, concorda? Vai. Como é que tá aí? Bem difícil. Não Mudou caia. alguma coisa ou não? Ficou mais macio aqui. Vai no intervalo menor, Lucão. Então risca onde ele muda. Vai pequenininho, 5 centímetros, vai. Mudou? Vai parar. Olha o caminhão, pessoal. Olha o caminhão, sai daí. O cara já ficou assustado lá. Vamos me assaltar agora. Vai faltar o caminhonete. É o fim de carreira mesmo. Vai, Lucão. Ó, se mudar a cor e a penetração, você fala, tá? É, Cláudio, mão na cabeça. A casa caiu, a casa caiu. Quem vai sujar a mão aí? Eu também sujo. Ó, como é que eu sei que esse solo é textura média? Por causa disso aqui, ó. Mas é com ele seco, né? Que ele molhado. Presta atenção aqui, pessoal, ó. Presta atenção. Isso daqui é um agregado. Num solo extremamente arenoso, como ele é de textura média, ainda ele faz isso daqui, ó. Certo? Mas, ou manso, né? Como os gauchadas falam, quando ele esborrifa aqui no chão, a tendência dele é desmontar essa estrutura facilmente. Pode ver aqui o que... Se eu... Vou pôr aqui, ó. O que é isso daqui? Agregado. Coesão. Coesão. O que aconteceu? Tem uma estrutura aqui que é um agregado. Põe nas mãos, põe entre as mãos e aperta. Pouca força ele. E onde que ele caiu? Vira tipo pó de café. Ele se desfaz, se desmancha, tá ok? Deixa eu jogar um aqui tá certo? Mas existe um teor de argila aqui ainda, sim. Vocês vão ver no teste ali, ó, depois, como tem. Então o teste de coesão aqui, olha. Como é que eu posso classificar? De média para baixo, tá ok? Não chega a ser baixo, mas também não é muito alta, tá ok? Tudo bem? Vamos fazer o teste da textura da mão. Vamos lá, pessoal? Vamos, vem aqui, Tá, eu dou a mão aí que eu quero. Quer fazer? Quero. Vai jogando devagar, amassando pouco. E aí, Lucas? Gosta de fazer bolinho? Ah, eu tava certo, né? pouquinho, Eu tava certo ali, ó. Pouquíssima diferença, mas... Ah, eu tava certo. Aí pra baixo é horizonte B. Nada, professor, não vai ter nada de pegajosidade. Tem. Pouca coisa. Tem muito sim, pouca tem coisa. argila aí no meio, ó a cor. Ó a cor. Tem argila aí sim, tá misturado com arenito aqui, viu, pessoal? Aqui tá uma fase de transição. O que é uma textura média? Pega mais terra.
Oi? Enxadão pra mim fazer um pezinho. Cadê o enxadão? Tá aqui, ó. Então vamos lá? O pessoal tá testando aqui, ó. Textura. Passa a mão. Sente o quê? Qual é a sensação? Põe na palma da mão. Esse dedo aqui, testa. Põe um pouquinho aí e faz isso daqui, ó. Fecha os olhos. Dá pra sentir as partículas. Dá pra sentir as partículas. Entenderam o que ela falou? Então tá sentindo aquela partícula grosseira do quartzo, não é? Aham. Então tem areia. Tem areia. Já outro teste. Adesão. Faz a bolinha, não. Faz a bolinha, aperta e... Pera aí. Tá ok? Catar isso daqui então. Se precisar mais solo, a gente Acho que pega aqui, pega ó. mais um pouco de solo, que é muito pouco. Bom, vamos pegar aqui. Cuidado do cabo aí. Tem areia. Quem quer? Põe mais. Só um pouquinho, tá bom. Devagar. Mas acho que tinha que ter mais úmido o solo pra fazer esse teste. Não, tamo... Não, ele tinha que estar na capacidade de campo, 70% da capacidade. Faz um tempinho, não chove mais pra cá também, né? Sim, faz. Aqui chove menos que lá. Quanto mais pro norte você tá indo, você vai tendo menos chuva daqui pra frente. A ideia é você pegar o norte do estado do Paraná e seco. Esse aqui é o nordeste do Paraná. Não, aqui é a região meso-ocidental que a gente chama. Aqui no noroeste? Já lá é a região sul, né? Então vai. Que é noroeste? Não, Laranjeiras Um pouquinho mais de água. Centro-sul? Achei, tá bom. Laranjeiras é oeste. Aperta mais, faz a bolinha. Café oeste. De uma vez assim, ó, levanta e põe a mão embaixo. Aqui é... Deixa eu Testa, lembrar o mapa solta. do Paraná agora aqui na minha mão. Aqui não é norte, não é pau. Olha lá. Então, mostra assim mais uma vez. Presta atenção aí, pessoal. Caiu. Por que cai? Porque os coloides, não tem pouco coloide, ou seja, tem um percentual de argila, mas é pequeno. E o resto, agora ficou mais tempo. E o resto é areia. Essa areia não deixa dar total adesão. Então, a adesão, na hora de aderir, ele para um tempo, mas daqui a pouco já solta, ok? Aí Tá. já não... Vamos lá para a cidade. Vamos fazer o rolinho e vamos virar. Alguém já pode ir classificando a cor do solo, por favor? Já? Tem mais solo aqui, ó. Baixo. Baixo. Quem quer solo aí? É baixo pra cidade. Quem quer? Só pra ver se molhado. Tô gravando aqui. Acho que vai ser pouca pra acho que vai ser bem baixo. Vai, vamos lá. Olha aí, ó. O que aconteceu aqui? Vai, faz outra vez. Vai mais devagar e mostra pra eles lá, ó. Vira lá pra eles. O que tá acontecendo aí? Na hora de fazer o rolinho, tá fazendo bem? Faz bem. O que acontece? Para. Não, deixa ela quebrada. Pra mostrar. Vou fazer melhor, Rodrigo. Então faz mais fino. Quebrou. Para aí, parou. Olha o que acontece, ó. Por ter areia no meio, ele quebra. Ele racha. Tá ok? Então aqui, a plasticidade é alta. Não, baixo. Não. Adesão. Baixo. Baixa. Plasticidade? Baixa. Coesão baixa. Por se tratar de um solo derivado de arenito. De arenito caiuá. Tá ok? Então o que nós temos aí? Explica lá, Lucão. O que aconteceu? Lá em cima, horizonte A, depois um AB, aí um BA vem até onde o BA? Esse. Até aqui, ó. Esse aqui? Até aí. Então é um solo profundo ou raso? Esse eu acho. Nós nem chegamos no final dele aqui, pessoal. Nem sombra da rocha mãe ainda. Você pode ver ali, tem um corte bastante grande. Não tem nada. Não tem nada. Tem que ser o fosso. Tá ok? Onde é mais macio, ela vai. Onde tá mais úmido, ela vai. Cor do solo, qual é a cor aqui? Esse? Olha o caminhão. Vermelho claro. 4 quartos. Qual que é? Qual que deu? Fala alto. Pessoal, 2.5 YR 4 sextos. A cor do solo. YR. Ele secar assim rápido também, o fator Tá ok? Isso é argila, ó. Isso que ficou grudado na mão é argila, tá? Mas algum teste pra você? Quero pegar mais. Aquele era um vermelho. Bom, pessoal, Qual o horizonte que esse professor deu pra nós? lá em cima, marrom bobom junto com raiz, horizonte A.
Abaixo, horizonte AB. Aqui BA. E vem até onde, Lucas, você falou? Até aqui. Aqui nós temos uma subdivisão, talvez aqui seja um BC. Só que a gente teria que achar a rocha-mãe aqui. Se não for, é uma subdivisão do B. Ele achou mais duro ali, né, Lucas? E mais mole aqui, não é isso? Talvez porque aqui possa estar um pouco mais úmido, né? Também diminui a força de coesão. Então, se aqui está mais seco e aqui está mais úmido, aqui vai ser mais Dá pra mole. ver que tá mais úmido. Ok? Só que é o seguinte, eu digo aqui, não é o BC. Por quê? Porque você não vê resquícios de C aqui, nenhum. Está no Bzão mesmo, tá ok? Então o horizonte B latossólico, fase arenosa, ele é profundo. Chega a dar metros e metros e metros e metros de horizonte B. Tem poço aqui que chega a 20 metros para dar água, 28 metros nessa região, 30 metros, tá ok? Para depois pegar água. O nosso teste foi em que horizonte? Foi horizonte Foi B? aqui no horizonte B que eu fiz, tá ok? Horizonte B. Que é qual é o horizonte diagnóstico desse solo? É o A? Não. B latossólico. Então esse é um horizonte B latossólico, fase arenosa, textura média. Derivado do arenito. Isso aqui é basalto? Basalto não apresentaria areia no meio, pessoal. Então não é de basalto. Pode dizer que isso aqui é derivado do arenito. Por quê? Baixa coesão, baixa plasticidade. A textura grosseira na mão, você sente. Grão de quartzo no meio. E é isso aí, tá bom? Quem quer lavar a mão? Qual o grau de... Pode acabar esse vídeo daí, a gente... Não, cor Não, também. só- Cor mais clara.